Bom dia, irmão. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre as suas vidas, esteja sobre a sua família, sobre a sua casa, no nome de Jesus. Nós estamos aqui mais um dia para trazer uma palavra de conforto, uma palavra de paz, uma palavra que de alguma maneira venha abençoar a sua vida. Amém? A palavra de hoje está inserida no livro dos Salmos, Salmos no capítulo 73, do versículo 1 ao versículo 17, salmo escrito por Asaf. Asaf, ele era da tribo de Levi. E Asaf, juntamente com outros homens da tribo de Levi, tinham a incumbência de estar todos os dias diante do Santo dos Santos. Tinha a incumbência de estar adorando a Deus. Durante 24 horas eles estavam dentro do templo, diante da Arca da Aliança, adorando a Deus. Eu não sei quanto tempo eles ficavam, como eles se revezavam, se eram 4 horas, 6 horas, 8 horas, 12, isso não importa. O que importa é que eles ficavam durante 24 horas por dia adorando a Deus. E nesse texto que nós lemos, Asaf, por um momento se desvia a sua atenção. Por um momento ele volta a sua visão para a vida do ímpio. Porque o texto diz no versículo 1 até o versículo 3 que Asaf estava quase se desviando. Ele diz: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, porque eu vi a prosperidade do ímpio. E ele diz: o ímpio, ele não tem luta, o ímpio não tem dificuldade, o ímpio é próspero. O ímpio não tem enfermidade, ele é forte, ele é saudável. E Asaf, por um momento, ele contempla a vida do ímpio. E ele faz a comparação da vida do ímpio com a sua própria vida. Trazendo para os dias atuais, Asaf poderia estar pensando assim: olha, eu não tenho um carro igual o ímpio tem. Eu não tenho uma casa igual o ímpio tem. Eu não tenho um emprego tão maravilhoso igual o ímpio tem. Os meus filhos não são tão saudáveis como os filhos do ímpio são. E Asaf, por um momento, intenta em desviar, em se afastar da presença de Deus. Mas o texto prossegue, e lá no versículo 17 ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus. Eu quero fazer uma breve conjectura. Asaf deve ter vencido o seu dia de trabalho, o seu dia de jornada, o seu tempo que ele esteve ali diante do altar, da Arca da Aliança, adorando a Deus. Na saída indo para sua casa, ele contemplou o ímpio. Durante toda a noite, ele deve ter pensado em se afastar, em se desviar, comparando a sua vida com a vida do ímpio. Mas no outro dia ele voltou. Ele voltou e ele ia entrar de novo no templo. Ele ia voltar a fazer a sua função, que era de adorar a Deus. E eu imagino no caminho, Asaf indo para o templo, as pessoas abrindo o caminho para ele passar, algumas pessoas cochichando no ouvido da outra, que ele é o homem de Deus. Ele está indo para o templo louvar, adorar a Deus. Imagino Asaf chegando diante do templo, os soldados ali abrindo a porta para ele. Então, bom dia, senhor Asaf. Boa tarde, senhor Asaf. Seja bem-vindo. E quando eles abrem a porta ali, um certo temor pela presença de Deus, porque eles sabiam que a presença de Deus estaria naquele lugar, no templo. E eles sabiam que se algum deles estivessem em pecado, eles eram fulminados no momento, naquele mesmo instante. Pouquíssimas pessoas conseguiriam chegar diante de Deus sem ser fulminado. E Asaf sim, Asaf podia. Por isso ele era respeitado entre o povo.
Mas eu quero crer que quando Asaf chega diante do templo, que ele está prestes a entrar no Santo dos Santos para adorar a Deus, ele intenta. Eu tenho algo que o ímpio não tem. Eu posso fazer algo que o ímpio não pode. Asaf não tinha um belo carro, não tinha uma bela vida financeira, não tinha uma bela casa, mas Asaf, ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha a presença de Deus. E Asaf tinha o maior de todos os dons, o dom de adorador. Não sei qual é o instrumento que Asaf tocava, não sei se ele cantava, mas eu sei que quando ele começava a adorar a Deus, a glória de Deus descia rasteira naquele lugar. Eu quero crer que quando Asaf estava adorando, Deus ficava de pé para poder ouvir a adoração de Asaf. O que eu quero dizer para os irmãos nessa manhã? Eu não sei qual é a sua luta, qual é a sua dificuldade. Talvez você não esteja com a vida financeira bem, talvez você esteja com problema na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual. Talvez você deve contemplar o ímpio e dizer, por que aquele fulano tem isso e aquilo e eu não consigo? Por que o ciclano consegue ser próspero e eu não consigo? Queridos, talvez você não tenha aquilo que o ímpio tem. Mas eu tenho certeza que você tem algo que o ímpio não pode ter. Você tem a presença de Deus. O maior de todos os presentes. A maior joia do mundo está em você, que é a presença de Deus. A presença do Espírito Santo. E acima de tudo isso, você ainda tem o dom da adoração. Você tem o privilégio de poder adorar a Deus todos os dias. Você tem livre acesso ao Pai através de Jesus Cristo. Então não se preocupe. Não se preocupe com as lutas, com os problemas. Não se preocupe com as dificuldades. Creia que você é um privilegiado. Eu quero te dizer nessa manhã, irmãos, em todo momento da sua vida, adore a Deus, louve a Deus, exalte a Deus. Porque você foi escolhido, você foi separado para adorar a Deus. Muitos homens queriam fazer aquilo que você pode fazer, aquilo que nós podemos fazer, mas estão presos, estão escravizados pelo pecado. Nós temos a liberdade para louvar, exaltar e engrandecer o nome de Deus. Esse é o nosso maior privilégio. Esse é o nosso maior dom. E eu quero te dizer nessa manhã, em todo momento, louve ao Senhor, adore ao Senhor, exalte ao Senhor. Que Deus possa abençoar o seu dia poderosamente no nome de Jesus. Amém?